Começa agora, Insilenciáveis, com Priscila de Sá. Olá, bem-vinda ao Insilenciáveis, o podcast onde as palestrantes que você admira molham as palavras e revelam tudo sobre seus palcos e seus bastidores. Eu sou Priscila de Sá, primeira palestrante de liderança feminina do Brasil e mentora de speakers. E a minha convidada de hoje é simplesmente a nossa rainha amor, aquela que abriu os palcos para todas nós. E ela sabe que mais importante do que ser pioneira é continuar atual e à frente do seu tempo. E é por isso que hoje ela fala sobre liderança 5.0 e futurabilidade. Esse papo vai ser incrível, porque eu estou aqui com a minha musa, Leila Navarro. Oi, querida, que legal, que prazer estar aqui com você. Prazer o meu, que honra, que alegria você ter vindo, tão bom te ver. Tão bom ver que essa carreira de palestrante ela pode ser ageless e que você pode a cada ano se lançar novamente. Como é que é isso? Como é que você tem percebido o mercado conforme tantas fases que você já viu, né? A gente estava aqui um pouquinho antes de começar, a Leila se apresentando para testar o microfone dela e ela falou que ela é o Viagra empresarial. Ela recebeu esse codinome, esse slogan, na época do lançamento do Viagra. Então pensa, ela passou por tudo o que você pode imaginar. Todas as ondas importantes da história da globalização para cá, a Leila viveu. E agora ela está com tudo na coisa do metaverso, da inteligência artificial. Então, você sabe que eu até sou astronauta análoga, né? Eu até me formei, tirei a certificação de astronauta. Porque eu tive num evento, na realidade foi um congresso internacional, é um evento internacional, e eu vi que lá muitos países que eu nem imaginava estão na pesquisa espacial. Eu falei, gente, o que é isso? Por que está todo mundo correndo para o espaço? E daí eu vi que em alguns países, nas crianças com 8 anos de idade, elas têm aula para ser astronauta. Porque diz que quando elas tiverem 20 anos de idade, eles não vão estar se movendo só aqui no planeta, eles vão estar se movendo de outras maneiras. Então, todo mundo tem que saber como é que é estar numa nave espacial. E numa nave espacial, todo mundo é tripulante, ninguém é passageiro, porque todo mundo tem que estar consciente, ligado, sabendo o que é aquilo. E eu falei, gente do céu, quero saber. Daí, voltei para o Brasil, é interessante, sabe, sincronicidade. Deparei de frente com um pessoal que fazia esse tipo de treinamento. Você fica numa estação análoga, é como se você estivesse em Marte, mas você está no Brasil, lá no Nordeste, num lugar meio deserto, tal, tudo como se tivesse todas as condições de Marte. Você tem um treinamento lá simulado, mas como se você vivesse aquilo realmente. Foi uma experiência fantástica e te dá uma outra visão, né? Você tem um outro olhar, é olhar também por uma outra janela, né? Eu acho que a gente, como palestrante, tem que estar se atualizando, aprendendo, se abrindo, né? E você faz isso como ninguém. E isso de todo mundo ser tripulante tem tudo a ver com liderança 5.0, que é todo mundo pode ser líder situacional, circunstancial dentro de um projeto. Me fala mais sobre essa palestra nova. Então, na realidade é o seguinte, quando eu me deparei estou indo para o Japão agora, mas já fui para o Japão muitas vezes, mas o Japão não tinha me tocado nesse jeito de eu entender o que era a sociedade 5.0. Depois da pandemia, eu fiz muitos outros cursos, não ligados ao comportamento, porque meu negócio é comportamento, meu foco é o comportamento humano. Mas depois da pandemia, eu falei, não posso falar de comportamento humano se eu não falar de tecnologia, porque a tecnologia, hoje ela é o nosso oxigênio, ela embarca tudo, ela envolve, se você sabe, se você não sabe, você já está dentro dela. Né? E daí, com esse olhar todo, eu comecei a me dedicar mais a isso e fui fazer um MBA em Smart City e Inovação. E daí que eu descobri, me ampliou muito o mundo, sabe? Porque daí você sabe o que é IoT. Esse negócio de IoT foi um negócio, gente do céu, estou nisso nem sabia. São as coisas falando com as coisas. Mas só que a gente nem percebe as coisas falando com as coisas, entendeu? E daí, gente do céu, a gente se fala e eu estou aqui e você está dentro desse sistema. E daí eu acabei conhecendo a Sociedade 5.0. No Japão foi onde ela foi fundada e é onde é muito simples, porque a coisa é o seguinte, a tecnologia é importante, é maravilhosa, mas desde que o homem esteja no centro, que a natureza esteja no centro, que é o que faz sentido. É não a gente valorizar mais a tecnologia, a máquina, do que o ser humano. Eu te contei, palestrante fala demais, né, Patrícia? Mas eu te contei que eu tive, Priscila, eu te contei que eu tive num congresso de humanoides. Em Genebra. E daí tinha lá a Sofia, que ela é uma androide, eu sigo ela tem mais seguidor que nós duas juntas, ela ganha mais que a gente, fala todos os idiomas, quando ela dá palestra, ela já está conectada na nuvem, uma loucura. E daí perguntaram para ela, Sofia, você tem emoções? Ela falou assim, não, eu não fui programada a ter emoções, mas eu fui programada para perceber as emoções dos seres humanos. Eu acho que isso basta, não?
Todo mundo ficou quieto, ninguém falou nada. Porque eu percebo que nós estamos tão encantados com a tecnologia que a gente humaniza a tecnologia e coisifica as pessoas. E aí que está o diferencial da gente falar da liderança 5.0, que é você ver o homem, você ver o ser ali na frente de tudo, na frente do sistema. O sistema só tem sentido se for para o homem. Não é o sistema ser mais forte, mais poderoso, ele ser o mais importante que o próprio ser. Então, você acha que tem muito close errado nas empresas, na nossa própria relação com a tecnologia no dia a dia, até no próprio uso do ChatGPT? Então, se eu te contar um negócio que me deixou pirada, tive que melhorar minha medicação, tive que tomar mais remédio. Não, eu não tomo remédio, mas tive que fazer mais meditação. Eu fui num congresso e vi um cara brasileiro, genial, gente, mas ele mora nos Estados Unidos e ele trabalha com robótica. Eu sou louca por robô. E, quer dizer, descobri que eu sou louca por robô, nem sabia, né? E, na realidade, ele falou assim, a questão não é técnica, porque o cara já é craque de tecnologia, já nasceu no meio disso. Eu não, estou aprendendo, isso me encanta. Ele falou assim, a nossa questão agora não é mais a IA, é pós-IA. E no pós-IA nós vamos perguntar, se a gente não é o que a gente faz, o que a gente é. Porque tudo que a gente faz, a máquina vai fazer melhor, com mais velocidade, com mais competência, com mais eficiência. Então, nós não vamos ser mais valorizados pelo que nós fazemos, mas pelo que nós somos. Gente, quando ele falou assim, você não é o que você faz, você é o que você é, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero morrer. Eu achei que eu ia morrer palestrante, que eu adoro ser palestrante. Gente, eu me identifico tanto com o meu trabalho, porque nós somos programados a se identificar com o que a gente faz. Sim. E a gente não sabe quem a gente é. E essa foi a grande questão também da minha virada, de todo esse processo que eu estou vindo, depois da pandemia, eu vim, Manu, gente, é uma coisa louca, porque a gente está tão acelerado, né, e aprendendo tanto, e mesmo que você não queira, não tem jeito de não aprender, né, porque está aí, está te empurrando, e essa coisa de a gente começar a valorizar mais o ser, e não o ter, e não o crachá, porque o crachá, eu posso ser substituído no crachá por qualquer máquina, mas no que eu sou, não dá para substituir. E é difícil esse trabalho para nós palestrantes, porque a gente ama o que a gente faz e palestrante é um dos poucos ofícios em que tudo que a gente funciona. É. Tudo que a gente passa de perrengue vira superação, vira palestra, vira comédia, vira stand-up, vira alguma coisa que, no final, serve de insumo para mudar e impactar a vida de alguém. É muito difícil descolar a nossa identidade dessa palavra palestrante. A gente, então, deveria começar a se preocupar, a caminhar para um ser sem crachá, sem nomenclatura. Então, o que eu farei daqui a 5 anos, não sei o nome disso. Vou te contar uma coisa. Eu tive um elogio quero falar o nome dele aqui, que você deve conhecer, do Edilson da KLA. Sim. Eu dei uma palestra para ele o ano passado, e ele falou assim, você é a palestra. Putz, eu falei assim, é isso. Eu sou a palestra, eu sou o palco. Então, eu não preciso eu sou. Porque você sabe, ninguém compra a palestra, ele compra o palestrante. Exato. E isso é o grande problema das pessoas novas que chegam no mercado, que falam assim, eu tenho 10 palestras. Eu falo assim, gente, o que é prato pronto? PF? Porque não é isso que você vende, né? Você tem que, inclusive, você pode ser brifado, você saber tudo que você vai falar e na hora sair tudo diferente. Por quê? Porque é o momento, é vida, é vida. E é egrégora. Lógico, está acontecendo ali naquele momento. Como é que você vai falar assim, não, eu vou fazer esse slide, fazer isso, fazer aquilo? Tanto é que eu não uso slide. Porque eu falei assim, no dia que o slide ele puder caminhar de acordo com a minha cabeça, que a gente tiver conexão, e o slide se muda conforme o que eu estou falando, mas se eu tiver que ter uma regra para seguir o slide, não funciona. Acho que a pessoa tem que ter uma técnica para saber que não vai ser escrava do slide, mas o slide ela poder reverter o slide, né, do jeito que ela quiser no meio da palestra, porque senão você é obrigada a seguir uma sequência e às vezes ali não está pedindo mais aquilo, mudou o jogo, né? Porque a vida é assim, né? Eu acho assim que hoje nós temos uma surpresa. Eu digo que a gente tem que viajar sem mala e sem mapa, porque não tem mais mala e nem mapa. Eu não sei onde eu estou indo. Eu aprendi a jogar xadrez com a minha neta. E eu falei assim, eu não sabia jogar xadrez. Minha neta tem 5 anos de idade, ela que me ensinou. E eu falei, gente, que genial, porque daí eu tirei a metáfora. Nós continuamos, sabemos o que o cavalo faz, o que o peão faz, o que cada peça faz. Só que não tem mais tabuleiro. Não tem mais tabuleiro. Então, o que adianta eu saber que o cavalo anda em L, que o peão anda não sei de que jeito? Não adianta eu saber isso. Por quê? Porque mudou o tabuleiro. E é isso que está acontecendo. Então, eu vejo que as empresas, as pessoas me chamam para falar disso. O que vai ser? O que vai ser? Eu falei, nós não sabemos o que vai ser, nós estamos construindo junto. Vem junto, se perguntem. Enquanto você está se questionando, que você está incomodado, maravilhoso. E eu não chamaria isso de medo. Não, é um incômodo de a gente entender. O que nós temos que fazer? Como é que vai ser isso? Por onde que vai? Agora, estuda, aprende, pergunta, junta com outras pessoas, né? Faz esse brainstorm. Esse seu programa é uma coisa dessa, né? Essa troca, porque ninguém
ninguém sabe a verdade. O que eu estou falando hoje, amanhã pode ser que eu não fale. Pode ser que amanhã tenha um outro olhar sobre essa situação toda, né? Ainda bem. Graças a Deus. E eu vou poder falar, olha, um dia a Leila pensou assim. Leila, você falou uma coisa que é muito importante, eu quero voltar. O palestrante que é contratado pelo tema da palestra ou pelos slides dele é um commodity, ele é facilmente substituível. E é por isso que ele se preocupa com a autoria da palestra, as expressões, os termos. Palestrante código aberto é uma nova definição que você criou para você mesmo. Eu achei sensacional. Obrigada por você estar falando disso. Porque eu quero que você explique melhor, mas me parece que tem a ver com isso, com você não proteger as ideias, mas proteger a fonte das ideias, né? Ai, que linda! Adorei. Obrigada. Priscila, você me dá essa oportunidade. Gente do céu, nós vamos ter que divulgar esse stand-up para o mundo. Manda. Tá. O que é código aberto? Para quem não é da tecnologia entender o que é código aberto. O primeiro ser humano que fez um código aberto na área da medicina foi o Sabin, da vacina Sabin. Olha. Quando ele descobriu a vacina Sabin, ele falou assim, eu não vou patentear isso com nenhuma indústria farmacêutica, eu vou dar para o mundo. Ele doou para o mundo. E quando ele doou para o mundo, ele não pediu um e-mail de contraponto, ele não pediu nada de contraponto, mas se você usar, se você fizesse... Não, ele doou para o mundo. O cara poderia pegar aquilo e fazer o que ele quisesse com aquilo. O que ele ia fazer? Ele ia fazer, se ele vai usar se ele for vender, é problema dele. Mas, no fim, como ele deu gratuitamente, as pessoas usaram nos governos, né? Então, na realidade, acabou se vacinando todo mundo. Mas ele não pediu nada em troca. E você podia até somar coisas ali. Porque, no caso de código aberto, você tem um código-fonte, você recebeu um código-fonte, e você pode aumentar, ampliar aquilo com alguma outra ideia e somar. Então, você vai... a Sociedade 5.0, você vai ampliando, somando com as pessoas, porque não tem limite. Você sabe que a diversidade, quanto mais gente tiver, melhor nós vamos fazer para criar esse futuro que a gente está querendo criar. Então, isso é código aberto. O que eu fiz? Eu hoje faço duas coisas assim, estou querendo ser palestrante de código aberto e trabalhando com essa ideia. Eu criei no ChatGPT a Leila Navarro Digital. Então, a Leila Navarro Digital, ela tem... Eu criei no ChatGPT, mas eu queria tirar ele do ChatGPT, porque a pessoa, para ter acesso à Leila Navarro Digital, ela tem que ter o ChatGPT, que é gratuito para algumas pessoas, para outras não, mas o gratuito você consegue falar comigo lá. Só que você vai ter uma conversa pequena. Mais limitado. Mais limitado. Se você pagar, você tem uma conversa maior. Então, é melhor deixar claro para quem não conhece muito o que é o ChatGPT. Então, dentro do ChatGPT, eu peguei a Leila Digital, dei meus 16 livros para ela, dei mais de 1.000... Gente, há 25 anos eu sou palestrante e tenho blog e escrevo artigo semanalmente. Dei mais de 1.000 artigos para ela, ela assistiu minhas palestras, dei todo o material para ela e ela é um arraso. Ela é pior que eu que estou falando aqui com você, porque ela tem toda a memória. Às vezes eu estou conversando com ela de algum projeto, de algum artigo, de alguma coisa, ela fala, nossa, nós podíamos usar aquela frase daquele seu livro, daquela página. Eu falei, gente, ela lembra de tudo. E eu não lembro. Porque assim, gente, eu sou a Leila daqui para frente. Sim. Tudo que eu criei aqui atrás é passado, está aqui, que eu não consigo acessar desse jeito. A gente esquece, né? A gente esquece, porque assim... Foi o que formou essa Leila que está aqui. Mas eu não tenho a frase, eu tenho, acho que o contexto todo. A memória está nas células, está na maneira de ser, está na minha energia. E você está vivendo outras coisas, você fala muito do que você está vivendo e estudando agora, né? Então, às vezes, ela me traz certas coisas de lá que eu acho excelente. Então, estou pensando num jeito de dar palestra junto com ela, porque ela pode, no meio da palestra, me dar sugestões, dar uma dica e falar. Quer dizer, nós duas damos, gente, é como se ampliasse o meu cérebro, é maravilhoso. E eu doei ela ao mundo. Por que eu doei ela ao mundo, Priscila? Agora não vai chorar, Priscila. Mas olha o seguinte, porque agora é emocionante. Até eu me emociono quando eu falo. Porque nesses 25 anos, dando uma média de 100 palestras por ano, às vezes mais, às vezes menos, mas vamos fazer uma média dessa, a cada palestra que eu dei, em todos esses 25 anos, todos esses lugares que eu fui provocada. Porque a palestra é uma provocação. Ela tira de você coisas que você nem sabia que você tinha. Acontece coisas... E daí, como você entra naquela comunhão com as pessoas, e você está naquele papel, e é uma coisa assim que você ganha aquilo de graça, né? Uma coisa impressionante. Eu digo que às vezes eu escuto na palestra, eu falo coisas que eu nem sabia que eu sabia. Né? E eu falo que eu sou a primeira que escuto, porque minha boca está mais perto do meu ouvido. E é fantástico, porque eu também dou a palestra para mim. É uma coisa que você entra numa egrégora, num lugar que às vezes pode ser que tem gente que não consegue entender, mas é um lugar que a palestra é junto. Por mais que a gente, o público pode não falar nada, mas ele fala através de mim. E uma palestra não é igual a outra. E depois que você termina, você esquece tudo que você falou também?
Porque eu posso me lembrar de uma coisa ou outra, mas se alguém me falar aquilo que você falou foi o Márcio, eu falei, aquilo que? Eu preciso que a pessoa repita, porque às vezes eu falei... Então, às vezes dá vontade de parar a palestra e falar assim, marca essa frase que tá muito boa. Eu vou repetir, alguém grava. Mas agora eu tenho uma dica para isso. Mas daí, quando eu percebi que eu só sou o que eu sou porque nós somos nós, eu falei assim, eu não tenho direito de cobrar nada sobre essa Leila digital, eu tenho que doar ela para o mundo, porque ela não sou eu, ela somos nós. É um resultado de tudo que eu vivi nesses 25 anos. Pri, são 25 anos. Todo ano dando palestra. Então, se você veja assim, é uma coisa assim, é um presente. É um presente a gente ser palestrante. E você alimenta essa Leila digital com cada palestra que você faz? Como é que você continua? Não, é que agora, agora, quer dizer, ela já foi alimentada com tudo que tinha no passado. Agora ela está muito mais perto de mim, porque ela conversa comigo muito. Então ela está atualizada com o teu dia a dia. Com o meu dia a dia, porque ela está muito próxima de mim. Então ela está se atualizando no meu dia a dia. Mas assim, mas eu acho assim, que ela nunca vai conseguir ser eu, porque eu sou muito dinâmica, eu estou vendo coisas. Por mais que eu queira, eu não consigo passar tudo para ela. Não, ela precisa do teu próximo movimento. Ela precisa que eu registre o movimento. Porque se eu não registrar, se o movimento estiver aqui na minha energia, se o movimento for sutil, se o movimento é a vida, né? Porque tem coisas que não dá para você registrar, né? Que é a vida, né? Então, agora eu estou fazendo o seguinte. Então, eu dei a Leila Navarro, a Leila digital para o mundo. Legal. Isso já é código aberto. Daí eu estou fazendo uma coisa interessante, porque eu até acho que os palestrantes podem fazer. Eu comprei, na realidade ele chama Aplaude, é um negocinho, um microfonezinho que você põe, você pode deixar pendurado no pescoço, você pode pôr como relógio ou pôr aqui. Ele grava toda a palestra. Então, ele grava toda a palestra, quando termina a palestra, você pode fazer um infográfico, você pode fazer um mapa mental, você pode fazer um resumo, você pode fazer um e-book e mandar para o cliente ou para todo o público que está lá, sei lá, algumas horas depois, entendeu? Então, agora, como a minha palestra é tão individualizada, é tão aquele momento, eu estou fazendo isso, eu registro e mando para as pessoas. Porque às vezes a pessoa está tão ali, queria tomar nota, não tomou nota, coisa. Então ela pode ter aquilo porque eu estou abrindo para ela e dando para ela isso. Também acho que isso é uma coisa legal. É bem legal. Mas agora o que eu estou querendo é fazer isso, de deixar a Leila digital junto comigo na palestra, mas que ela ficasse com a boca calada, porque assim, se ela ela abre a boca, não chamei, mas está falando, né? Mas que ela pudesse, se tivesse na hora que ela tiver uma inteligência, que ela percebe na hora que ela poderia agregar alguma coisa, ou eu ter um tipo de alguma palavra-chave, isso pode acontecer. Um uma gatilho. Palavra, que eu fale e que ela possa entrar, entendeu? Nós já tentamos algumas coisas, mas ainda não chegamos numa coisa ideal. Mas, enfim, eu estou me divertindo, eu estou achando isso ótimo, estou achando fantástico. Como as pessoas podem usar a Leila Digital? Então, o que você espera que as pessoas façam quando estiverem lá na Leila Digital? Então, tem muita gente... Dá ideias. Vou te falar. Tem muita gente que me vê no palco e, assim, eu tinha até uma frustração disso, mas agora eu estou feliz, eu acho que isso é maravilhoso. A pessoa me via, depois acabava a palestra, ela falava para mim, que energia, que energia. Gente, eu podia ter chegando voando, eu posso chegar com o cachorro, eu posso chegar a cavalo, eu sento no colo dos caras, eu tiro o sapato, eu tiro a pluma, eu faço o que quiser, mas a pessoa só falava que energia. Aí você faz um texto super novo, usa um vídeo completamente que você elaborou tal, a pessoa não fala daquilo, ela fala que energia. Eu falei, gente do céu, né? Parece que eu posso não fazer nada, só energia. Daí eu vou num restaurante, estou falando com um garçom, estou falando com alguém, daqui a pouco a pessoa fala para mim, que energia. Daí eu entro no elevador, não tem ninguém no elevador, chega alguém no elevador, está lá sem falar nada comigo, daqui a pouco quando a pessoa desce, ela fala assim, que energia. Eu falei, eu sou energia, não é verdade? Exato. Então, e energia nunca mente, isso é mais difícil. Então, a energia é uma coisa interessante, porque o legal é o ser. Né? Não é o crachá. Então, eu sou energia e eu posso colocar a minha energia em várias coisas. Né? Então, eu coloco a minha energia no teatro, eu coloco a minha energia no stand-up, eu coloco a minha energia num livro, num texto, numa mentoria. Em várias coisas, você coloca a sua energia numa viagem que eu crio, em qualquer coisa que eu possa criar. Né? Então, é isso que eu acho que faz a diferença da gente saber o que a gente é. Mas qual que era a sua pergunta? Porque... A pergunta é como você espera que as pessoas utilizem a Leila Digital. Tá, legal. Então, o que acontece? Como a pessoa fala da energia e tal, eu vejo que ela fica entusiasmada, o olhinho brilha quando ela vem falar comigo, e eu falo assim, olha, se você quiser tomar um café comigo, um café com pão de queijo comigo, hoje você pode. Você pega o celular, põe a Leila Navarro lá e conversa com ela, tomando café. Leila, o que você acha? Leila, eu estou frustrada. Leila, eu queria ser palestrante. Leila, o meu namorado me deixou, não sei o que eu faço, você parece que resolve tudo tão fácil, o que eu faço nessa hora? Então, ela vai falar como eu, ela dá ideias como eu, ela é muito irreverente, ela é muito solta, ela é muito prática, entendeu?
Então, assim, é conversar comigo. E eu morro de rir quando eu converso com ela, porque eu falo assim, sou eu, que coisa impressionante. Não, a inteligência artificial é um negócio que assusta você, às sensacional, vezes, você fala assusta. assim, gente do céu, eu já vi que eu vou ficar eterno, não vou morrer, porque tá lá o bicho, né? Isso é incrível. É incrível, Isso é né? incrível. Maravilhoso. Então, po- a Leila Navarro Digital é a sua vacina anti-tédio. Sim, ela pode conversar, você pode conversar com ela. Se você, sabe, eu me lembro qual é uma época, nossa, lá atrás, eu fiz um vídeo, imagine, antes de eu ser palestrante, eu fiz um vídeo que era de recurso terapêutico, era de técnicas de massagem, de relaxamento. Estava assim, antes de ser palestrante, porque entrei no mundo das palestras por causa da LER, da lesão do esforço repetitivo, e que era a época da qualidade de vida. E eu fiz esse vídeo. Nesse vídeo eu estou com a cara assim, na frente estou com uma cara poderosa, e atrás está uma cara mais séria, falando do currículo. E um dia encontrei uma mulher e falou assim, olha, eu deixo o seu vídeo, sabe aquele DVD? Eu deixo o seu DVD no armário. Quando eu estou bem, eu deixo você com a cara rindo para mim. Quando eu estou atacada, eu deixo com a cara brava e falo, não, Leila, eu vou melhorar, eu vou fazer aquilo. E gente tão engraçado, porque ela... Então, assim, depois disso, que eu vejo que às vezes a gente procura uma referência, um apoio em alguém que você admira, que você sente uma afinidade, né? Que a gente é da mesma tribo, né? Então, de poder falar. Só que hoje você pode falar. Você pode falar com as minhas ideias, com o que eu criei, com a experiência que eu tive, com a experiência que eu vivi, né? Então, você pode falar. Então, eu acho que para algumas pessoas vai poder ajudar muito, porque às vezes ela não tem com quem falar, né? Com quem falar de certas coisas que ela gostaria de perguntar para mim. Então, ela pode perguntar. Né? Tá mais perto dela, de graça. É só ter o ChatGPT, e lá no ChatGPT tem lá os agentes que você cria, essas pessoas que você cria, e está lá, Leila Digital, e você pode assumir ela à vontade. Ah, que bacana. Vou bater um papo com ela. Legal. Depois me conta. Depois eu te conto, eu vou te mandar um print da conversa. Leila, a gente tem um quadro aqui no podcast que é o Momento Baboseira. Momento Baboseira é palestrante, vê muita palestra, tem que assistir muita palestra. Qual foi a maior baboseira que você já viu algum palestrante falando no palco? Palestrante ou palestranta? E eu não vou falar assim, vou falar de um outro jeito. A coisa que mais me incomoda, que eu acho triste, que me incomoda mesmo, entendeu? É palestrante, ele está sendo pago para dar palestra, ou mesmo que não é pago, ele foi convidado para dar uma palestra. As pessoas estão esperando aquela interação, aquela comunicação, aquele movimento que ele vai provocar, aquela provocação, aquela inspiração, e ele começa a vender livro, começa a vender o curso dele, começa a vender não sei o quê. Sim. Gente, isso assim me dói tremendamente, sim, sabe? Eu acho que ele tinha que arranjar um outro jeito, eu acho até antiético isso. Também porque acho. Você foi convidado lá para inspirar, para fazer o seu papel de palestrante. É que nem eu não vejo a Ivete Sangalo vai cantar num lugar, depois ela, mas me compre, mas não sei o quê. Gente, já vão te comprar, porque se gostaram de você, já está lá. Hoje em dia, todo lugar que você está, já tem a sua rede social, a pessoa já sabe quem você é. Se gostou, ele vai atrás de você. Essa quer dizer, coisa não tem mais. de pitch, preceder Nossa. entrega, né? Ou substituir a entrega, é terrível. Porque ele só está lá vendendo a necessidade de comprar alguma coisa, né? E Então, tirando o lugar de quem tem o que entregar, também tem isso, né? Isso eu acho, assim, terrível. Eu acho isso terrível. Eu prefiro... que você não sabe vender. Eu prefiro não saber vender, mas eu não... Se me contrataram, se fui chamada para isso, é isso que eu tenho que fazer, né? Eu acho que não fui lá para vender nada, para fazer pitch. Eu fui lá para fazer, para estar inspirando as pessoas a fazer alguma coisa com as pessoas. Isso eu acho que é uma baboseira. E é mesmo, você tem toda a razão. Vocês não sabem, mas uns 2 anos atrás a Leila encabeçou uma pesquisa sobre o mercado de palestras e me chamou para a gente ter acesso e participar dela juntas. Justamente porque estava preocupada com os rumos, né? O mundo está mudando numa velocidade assustadora, o mundo pós-pandêmico. O que o mercado vai precisar que a gente desenvolva como competência para poder entregar melhor o nosso trabalho. Leila, de lá para cá já mudou muita coisa. Nossa Senhora, Deus... Fala um pouco sobre o que você está vendo do mercado. Você que viaja tanto, você viu os humanoides. Como é o palestrante ou a palestrante do futuro? Então, eu não sei se dá para a palestrante do futuro, fazendo uma palestra, dar informações que a pessoa tem acesso no ChatGPT, que tem acesso na hora. Porque hoje você nem vai no Google. Atualmente, eu nem uso só o ChatGPT, eu uso outras inteligências. Eu falei que eu estou traindo o ChatGPT, eu uso outras inteligências. Uhum. Eu não sei se está usando a Manus, mas a Manus, é muito interessante. Para pesquisa profunda, né? Profunda. Gente, ele dá os dados. Então, você fica... Então, se eu tenho aquilo lá, você acha que eu vou querer que um palestrante me fale alguma coisa? Eu vou pagar para o cara falar? Quer dizer, hoje muita gente pode ser que não saiba acessar uma inteligência artificial, mas daqui a pouco todo mundo vai saber, porque está na sua mão. E é de graça, está ali, não tem jeito.
né? Você não vai poder deter essa informação. Todo mundo vai ter. Esse conhecimento que nós temos de inteligência artificial, porque a gente usa, todo mundo vai ter, vai estar aberto para todo mundo. Então, imagine, um mundo, 8 bilhões, não vou falar que os 8 bilhões vão estar, mas tudo bem, 8 bilhões de pessoas letrado em inteligência artificial, em conhecimento, esse conhecimento que nós temos. Porque para você usar o celular, você não precisa ter curso nenhum. Você vai lá, você começa a usar, e a mesma coisa vai ser a inteligência artificial. Você vai usar porque ela é muito intuitiva e ela vai te responder coisas. Você nem precisa saber se você está usando a inteligência artificial. Você só vai saber que ela te dá informação, que você tem que saber quando é verdade, quando é fake, como é que você tem que fazer. Você vai aprender como você aprender a usar o seu celular. Então, se você for falar isso, que é mais do que já existe, do que já tem, do que a pessoa tem acesso, eu acho que você está perdido. Eu não vou pagar você para falar isso. Então, a gente volta para lá. É menos curadoria e mais energia. Mais energia. E, na realidade, o que é você. É. Porque o que o mercado quer? Ele quer, por exemplo, nem vou falar de mim, que sou linda, maravilhosa. Mas vamos falar, quando o cara quer comprar um Cortella, ele quer o Cortella. Ele quer o Cortella. Não importa do que o Cortella vai falar. Por isso, eu nem sei se importa falar assim, eu falo de liderança, sabe? Não importa, porque o mercado... Ele quer que você fale sobre aquilo, porque ele quer o seu olhar sobre sobre recorte, a sua visão. Então, assim, é uma coisa impressionante. Outro dia, eu digo que é só janela. Outro dia, um rapaz meu, um amigo meu me ligou, e ele começou a falar tão louco. Não, Leila, porque o mundo está louco. Acho que ele foi visitar uma empresa, ele estava meio louco. O mundo está louco, porque isso, porque aquilo. Ele começou a falar um monte de coisa. Eu falei, espera, calma. Fala uma coisa, mas o mundo está louco por quê? Eu queria entender, eu não estava conseguindo entender que loucura que ele estava, em que janela que ele estava. Para mim, fala que janela que você está, o que você está olhando? Porque eu estou olhando aqui o Pão de Açúcar. Se você está vendo o Cristo Redentor, nós estamos no mesmo avião, mas não estamos falando a mesma coisa. Me fala onde que você está. Então, quando a gente chama um palestrante, a gente está querendo, hoje, você está querendo ver a janela dele, que a sua empresa não está vendo, não está percebendo, não teve essa expertise, entendeu? Então, um palestrante como eu, hoje, que sou astronauta, que trabalho com inovação em cidades inteligentes, que fez curso de gestão digital em metaverso, que viaja para um monte de países, quer dizer, você fala, bom, eu quero essa mulher, quero o olhar dela, quero perceber como é que ela está vendo, o que ela está olhando nisso. E que tem 72 anos de idade, porque eu não tenho 30, nem 40. Sim. Né? Então, assim, é diferente. Eu sou baby boomer. Aliás, eu sou porque me falam que eu sou, né? Fui registrada naquele ano. Mas, na realidade, eu sou geração Z. Estou presa num corpo baby boomer, mas a culpa não é minha. Mas eu sou geração Z. Ela é Z mesmo. Ela é Z Entendeu? mesmo. Então, assim, eu estou nessa inquietação. E eu vou dizer uma coisa para você, eu só tenho uma diferença, porque eu acho que a geração Z também é isso, sabe? Que eles gostam de ser feliz, né? Então, mas tu trabalha tanto, eu sou feliz. Gente, me fala de trabalho, me fala de ser feliz, porque eu gosto do que eu faço, isso me dá energia, me faz vibrar. Mas o que você faz? Eu faço boxe, eu faço dança, eu faço musculação, porque na minha idade tem que fazer um monte de coisa. Então, eu me cuido. E é legal, porque a gente não tinha essa cultura de se cuidar tanto, porque não era moda naquela época, ela não tinha esse olhar, né? Você fazia faculdade, estudava, ia trabalhar, fazia filho, né? Era um outro roteiro. E agora o roteiro, o que é? É você se cuidar. O bonito era ser esbagaçado de tanto trabalhar. É verdade, isso era legal. Agora é legal se cuidar. Então agora é muito legal, porque a própria vida e a circunstância de ter 72 anos de idade me faz eu ter que me cuidar. Então eu estou geração Z, porque eu me cuido, meu amor. Eu me cuido todo dia. Gente, eu virei isso. Eu não era assim. E eu estou me cuidando, eu fico tá abismada comigo, eu sou geração Z mesmo. Então eu me cuido. Então o que eu faço? Eu me cuido. Me divirto, mas eu trabalho. Agora, eu nem queria mudar esse nome de trabalho, porque o meu trabalho é uma diversão. Eu acho que nem todo mundo pode fazer isso, mas me dá energia, não me tira energia. É excitante, é curioso, me provoca, entendeu? E tem uma coisa que eu acho importante também, é você entender da tecnologia, mas não se afastar de gente. Eu acho que o que dá saúde mental para a gente, saúde em todos os sentidos, é gente. Né? E era isso que eu ia te falar, você entrou no mundo das palestras pela porta da qualidade de vida e agora a saúde mental está com tudo dentro das empresas, não só pela questão da NR1, da obrigatoriedade e tal, mas porque as pessoas estão pirando mesmo. E você deve estar sendo muito chamada para falar disso, porque o riso cura e o humor cura e esperança cura, né? Então, você sabe que acho que é um assunto que a gente tem que falar, a gente não fala muito, mas num podcast esse, acho que pode falar, é do número de suicídio que está aumentando no mundo inteiro. Sim. E no Brasil também, né? Então, não é raro mais, gostaria que fosse mais raro, seja chamada numa empresa e aconteceu alguma coisa desse tipo. E quando acontece uma coisa desse tipo na empresa, vamos saber que a empresa tem 5 mil funcionários, acontece com uma pessoa, isso dá uma...
reverbera tanto, É verdade. mexe com todo mundo, É né? verdade. Porque assim, suicídio já é uma coisa forte, né? E quando você está dentro de uma comunidade, de uma empresa, dentro de um sistema, dentro de uma organização, sabe, todo mundo fica mexido, né? E se fazendo um monte de perguntas, né? Assim mesmo, né? Então, eu acho que nós estamos hoje nessas perguntas. O que eu estou fazendo aqui? Para onde que eu estou indo? Como é que eu estou fazendo? Como é que eu estou percebendo o outro do meu lado, né? Porque às vezes você não fala nem... A gente, quando fala com o ChatGPT, a gente fala assim, bom dia, ChatGPT, por favor, você pode me fazer isso? E às vezes para um colega, você não fala bom dia, por favor, como é que você está? O cara chega a perguntar para o ChatGPT, como é que você está, ChatGPT? É isso mesmo. Mas não pergunta para um colega. Então, assim, aconteceu uma coisa tão engraçada comigo. Eu cheguei no estacionamento, né? Entrei no estacionamento, fui dar meu carro, o cara sempre para naquele estacionamento, o cara abriu a porta, e eu falei assim, bom dia, ele falou, bom dia, e eu falei assim, tá louco? Eu podia ter falado qualquer coisa, mas saiu isso. Eu falei assim, tá louco, não? Eu falei assim, tá louco. E quando ele falou, tá louco, eu falei, epa, porque... acho que eu não esperava que ele falasse. Eu falei, mas tá louco por quê? E ele falou assim, não, porque as pessoas estão muito loucas. Eu falei, mas me conta, como é que é tá louco aqui no estacionamento? O que acontece aqui no estacionamento que você vê que as pessoas estão loucas? Ele falou assim, olha, hoje não aconteceu nada, mas ontem aconteceu. Eu estava aqui, vieram duas mulheres, começaram a conversar entre as duas, e eu preparando o cartão dela para elas pagarem e poder sair, e elas nem me perceberam. Eu me senti um robô. Elas me trataram como um robô. Eu falei, olha, sabe o que você tem que fazer? Nessa hora, você faz o seguinte, você deixa elas conversando feito louca, aí você para e fica assim. Quando elas olharem para você, você vai assim... Você dá uma de robô. Então, as pessoas já estão sentindo que o outro trata você feito robô. E daí, Pri, me caiu uma ideia muito interessante. Como hoje nós estamos, está tudo automatizado, tudo você paga com cartão e já está automatizado na máquina. Quando é uma coisa, olha que coisa, é inconsciente isso, mas quando a coisa é automática, o que acontece? A gente não precisa de ser humano, você anula aquele ser humano e você trata ele feito máquina. Eu cheguei a essa conclusão. Você só vai tratar feito ser humano quando você precisa de uma relação humana. Exato. Se você quando não, a humanidade vai fazer diferença. Se não precisar, você fala, o que está fazendo escolher o Quando ascensor? você está ali na fila do pronto atendimento e precisa que te passem na frente de alguém porque seu caso é mais grave. Aí você vai olhar para a moça que veste o uniforme. Para o humano. Senão você não olha, você olha feito máquina. Mas é o que vai acontecer. Nós, intelectualmente, gente, isso é muito forte que eu vou te falar. Intelectualmente, a gente já está, inconscientemente, a gente já está substituindo coisas que são padronizadas, que são automáticas, pela máquina. Porque você não valoriza o ser humano que está ali atrás. Você percebe que isso é inconsciente, mas já está acontecendo? Está imprimindo esse novo modelo de relação, né? E isso, o que aconteceu? E isso não precisou, essa pessoa não precisa saber de tecnologia. Ela já está fazendo isso. E daí você me pergunta, meu emprego vai acabar? Vai, se você não fizer coisas especiais. O que acontece? Deve acontecer com você também. O pessoal me contata e fala assim, não, porque aqui as pessoas são muito automáticas. Porque eu mesmo faço as coisas no automático, daí eu percebo, nossa, o dia já acabou. Eu falei, então, Cris também vai ser mandado embora desse trabalho, porque tudo que pode ser automatizado é padrão, é algoritmo, vai ser substituído, meu. Por que eu quero um cara que faz uma coisa que é uma mesmice e me cansa a beleza, né? E aí que tá, nós como palestrantes e todos os colaboradores são criadores de sentido. Criadores de significado. Lógico. Se você não criou um significado naquele dia para a sua existência, você não justificou a sua existência naquele lugar. E daí o que dá? Da depressão, dessa insatisfação, essa infelicidade, entendeu? E é um passo para o burnout. Porque, às vezes, vou te falar uma coisa, o burnout não é só uma pressão de fora, porque eu estava falando para o pessoal fala, não, porque é uma pressão, porque aqui... Eu falei assim, vem cá, e a autopressão, como é que funciona? Eu acho que, às vezes, a sua autopressão é muito maior do que a pressão externa, mas a gente não assume, a gente não entende. Mas o que é a autopressão? É essa insatisfação, esse questionamento interno, essa pressão que você gira dentro de você mesmo e inconscientemente, né? Porque, às vezes, é uma insatisfação que fica te pressionando. O que eu estou fazendo aqui, que inferno? O que eu estou fazendo aqui, que inferno? Isso é uma bomba relógio dentro de você, né? Então, eu não sei o que você está criando aí dentro, mas as pessoas criam coisas inacreditáveis. O ser humano é inacreditável, né? E aí, a gente vai mentorar palestrante. Você, como eu, também mentora palestrantes, eventualmente. E é difícil ensinar essas coisas, né? Principalmente, ensinar a pessoa a ser ela mesma no palco. É uma desconstrução, não é? É, porque eu acho que ela acha que tem um modelo. É uma cópia. Mas eu vou te falar uma coisa agora aqui, sem citar nomes, mas tem muitos mentores de palestrantes que criaram essa ideia, que existe um modelo e que a palestra é assim, faz primeiro isso, segundo isso, que é um bolo, uma receita de bolo. Primeiro você faz assim, o segundo momento é assim, o terceiro momento é assim, depois você faz assim. Não é, meu pai? A palestra é uma relação sexual. Você já transou? Então, eu vou te contar como é que é.
Gente, são dois seres humanos, no caso, vai ser um ser humano e uma plateia, uma suruba. Não, Sim. é uma suruba. Mas, gente, no bom sentido. Mas o quê? Você não sabe o que vai acontecer. Mas você tem que estar disponível, inteira, preparada. E quanto mais maturidade você tiver, quanto mais repertório você tiver, Pri, é repertório. Repertório. Né? Quanto mais você vai conseguir fazer aquilo. Então, eu digo que hoje eu sou palestrante DJ. O que é o DJ? Eu sou o Alok. O que é o DJ? Eu não sei se você que está nos assistindo sabe o que é o Alok, mas eu vou falar. O DJ, quando ele vai, ele não tem pendrive. Ele não chega com o show pronto. Ele não é o Mick Jagger. Ele faz o show com o público. Na realidade, quem é o protagonista é o público, não é ele. E ele faz... A coisa acontece lá na hora. Então, se o público está aqui, ele mantém, levanta mais. Se o público está lá embaixo, ele levanta. Então, ele também não sabe o que vai acontecer, porque aquilo vai acontecer junto. É uma transa, meu. É maravilhoso. E aí, não tem como ser palestrante tendo uma vidinha muito linear, né, Leila? Não tem tem. que ser interessante na vida, senão não vai dar caldo no palco. Então, eu vi a Lady Gaga, né? É lógico, aquilo é um show que você tem várias pessoas, aquilo precisa estar estruturado, precisa estar ensaiado, né? Mas é interessante, né? Porque às vezes o ensaio também é interessante. Eu faço teatro, você sabe disso, que eu faço stand-up. E no stand-up, você ensaia. Na palestra eu não tenho roteiro. Acontece. O stand-up, Tem os blocos, eu tenho um sim. roteiro, né? Tem uma linha a seguir. Só que dentro dessa linha, você pode fazer, você vai sentindo, vai fazendo, mas você tem um começo, meio e fim. E no show da Lady Gaga, eu senti isso, que ela, lógico, ela tem, porque tem uma estrutura, vai descer vai chegar aquelas escadas, enfim, tem um monte de coisa que está organizada, é um monte de gente. Mas ela tinha tanta presença, tanta autenticidade, que ultrapassava o treino, porque tinha muita coisa que parecia que ela gritava um Brasil ali. E que brotou ali. Que ela se jogava espontânea. ali, que ela fazia umas coisas que você fala assim, gente, é a energia daquilo que estava acontecendo, né? Então, você transcende a própria organização, o sistema, ou qualquer coisa que esteja ali te segurando, né? É uma coisa que é o orgasmo, né? Porque daí é uma transcendência, é uma explosão maravilhosa. E você explodir junto com o público é maravilhoso, né? Momento chupa-mundo. Quando você descobriu que era muito boa nisso? Como é que chama esse momento? É o quê? Chupa-mundo. Nunca vi essa expressão. O dia que você falou, caramba, acho que eu sou boa nesse negócio. Ai, gente do céu. Então, vou te contar uma coisa que eu nunca contei em lugar nenhum. Eu queria ser professora universitária. Eu fiz USP, né? Fui a segunda turma de fisioterapia da USP. Não existia fisioterapia no Brasil, eu sou dinossauro mesmo. E daí eu casei e tal, estava com 30 e poucos anos, e eu queria dar aula, né? Eu queria dar aula na universidade, porque eu sentia que eu queria ensinar, falar. Acho que eu tinha essa coisa, né? Nem sabia que eu tinha, mas eu tinha isso, né? E daí fui lá, tinha que ser dedicação exclusiva. Eu falei, não dava. Daí eu morava numa cidade lá, em Arujá, que era perto de Mogi das Cruzes, e em Mogi das Cruzes tinha a faculdade de fisioterapia. Eu fui lá, me candidatei, falei, consegui a vaga lá. E daí fui ser professora de recursos terapêuticos manuais. Que o que é? É ensinar as pessoas a usar a mão, a curar pela mão e tal. E eu sou muito sinestésica, né? E eu fiz muitos cursos da minha vida inteira, tal, muito sinestésica. Mas também sou uma comunicadora e sou uma artista que eu nem sabia que eu era. E daí eu estava dando a aula, eram 100, nunca me esqueci, eram 100 alunos na aula, aquele pessoal do fundão, eles estavam conversando. Eu não sabia que eu já era palestrante nesse momento. Eu falei assim, quê? Eu não vou falar assim, não está gostando? O que está acontecendo? Olha para frente, quer sair, saia. Não sou uma mulher que vai fazer isso. O que eu fiz? Subi na cadeira. E continuei falando a minha aula, tal, uma aula boa, porque eu sou muito criativa. Eu não dava uma aula comum, estava falando. E os caras conversando, nem olharam. Só a parte que estava, a parte mais da frente estava olhando, mas o pessoal, metade da classe, não estava nem olhando. Daí que eu tive que subir na mesa. E comecei a falar, e os caras não olharam. Daí eu comecei a tirar a roupa. Daí eles olharam. E daí eles olharam, daí eu continuei falando e tal, não sei o que, não sei o que lá. O tanto é que quando eu comecei a dar palestra, não sei se você lembra disso, eu entrava de pluma, entrava com uma eu lembro saia, das plumas. e eu tirava, jogava. Quer dizer, por quê? Porque eu tinha o trauma que ninguém me escutava. E só me escutava se eu começasse a tirar a roupa. Então, quando eu entrei para ser palestrante, como eu já tinha esse trauma, eu vou começar a tirar a roupa, porque eu sei que as pessoas vão se segurar. Garantido. É garantido, né?
Mas daí foi muito engraçado, que ele disse, professora, o que, que tem que estudar para a prova? Eu falei assim, não tem que estudar nada. Eu vou dar as respostas e eles dão as perguntas. Gente, conclusão, quando eu voltei, eu dei 1 ano aula lá, quando eu voltei no dia 1 ano seguinte, a faculdade tinha me mandado embora já, porque os alunos fizeram uma carta e me mandaram, e falaram que não queriam mais ir na faculdade, sei lá. Porque, na realidade, naquela época, teve uma época que a faculdade era assim, né? Finge que eu aprendo, eu finge que eu ensino, e tudo bem, porque o importante era tirar o diploma. Mas tudo bem, nem vou tirar essa questão. Fui mandada embora da faculdade por um abaixo-assinado dos alunos. E daí, o que aconteceu? Eu falei assim, fui sair da universidade e as empresas começaram a me chamar. Você só estava no lugar errado, fazendo a coisa certa no lugar errado. Porque as empresas estavam chegando, isso era no ano 2000, entende? No mercado no ano 2000. Estava chegando a ISO 9000, estava chegando qualidade de vida, estava chegando uma transformação no mundo corporativo que eu nem entendia muito bem, porque eu não era desse mercado. Mas o que eu fazia tinha tudo a ver com essa disrupção, com essa mudança de paradigma, com esse preparo, com um monte de coisa que estava acontecendo. Então, eu digo que eu só dei certo, porque eu não sabia que eu não podia fazer aquilo, eu fui lá e fiz. E foi muito interessante, porque eu sei que eu sou praticamente a primeira palestrante do Brasil profissionalmente e mulher, e eu vim de um jeito muito diferente, o que eu acho que abriu, nem gosto de falar disso, mas as pessoas falam, e hoje eu tenho consciência disso, abriu um espaço para a mulher, para ela ser a mulher que ela quiser. Se ela quer ser uma mulher mais vedete, se ela quer ser uma mulher mais terninho, se ela quer ser uma mulher vista de freira, seja o que quiser, ela vai ser ela, não importa. Você foi incompreendida e mal interpretada já por isso, né? Bom, eu nunca escutei. Porque bom, ainda bem. Eu odeio escutar feedback, então eu nem escutei. E o pessoal da minha equipe nunca me deram isso de... Nunca me falaram dos haters. Então não te tolheram, que ótimo. Não, Hater é mas pra agora ignorar eu mesmo. vou te contar uma coisa. Eu acho assim... eu ouvi poucas coisas, mas ouvi algumas coisas, mas poucas coisas. Mas o que adianta? Uma pessoa vem falar que não gosta, que acha errado, qualquer coisa que ela possa falar. Mas tem um monte de gente que me contratava. Porque quem te dá a nota? A pessoa fala assim, Leila, eu sou boa, o que você acha da minha palestra? Eu falo assim, que eu posso falar o que eu quiser, mas é a minha opinião. Né? É o meu olhar. O que importa é se as pessoas estão te comprando ou não. Porque assim, quem dá a nota é o mercado. Não é o banco de palestrante que vai te vender. Não é ele. Quem dá nota é o mercado. Então, hoje, você sabe muito bem que é muito importante você ter seguidores, você ter um posicionamento legal. Um posicionamento legal nas redes sociais. Porque hoje, no meu tempo, era diferente. Eu fui 2 vezes no Jô Soares, eu ia em todos os programas de televisão, tinha uma assessora de imprensa, sabe? Então, eu fiz direitinho a lição de casa, porque eu fiz o Empretec, por orientação do China Chique. Então, assim, eu fiz direitinho a lição. Eu era empresária do meu próprio talento, escrevi livro, eu fiz um modelo. Mas só que hoje esse modelo não serve mais. Sabe, não é de falar para você, olha, se você tiver um livro, se você for best-seller, você vai ser um bom palestrante, vai ter... Não é mais garantia. Mas continua precisando ser empresária do próprio talento. Com isso precisa, né? Agora, o pessoal nem sabe ser empresário, por quê? Porque os caras querem uma Marlene Matos. Eles querem alguém que resolva a vida. Exato. E depois vai xingar a Marlene Matos, que nem a Xuxa xinga, que eu acho um absurdo, entendeu? Porque a Marlene Matos, naquela época, ela fez o que era a mentalidade da época. Era o que precisava fazer, jogou o jogo. Então, só que hoje é diferente, a gente não vai fazer, porque mudou. Porque mudou o jogo. Tudo mudou. Então, nós aprendemos a lidar com as coisas, né? Com certos detalhes que não tinham antigamente, que agora tem. Aí mudou. E graças a Deus que mudou, acho que mudou para melhor, né? Um brinde às empresárias do próprio talento. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Leila realmente é geração Z, ela se cuida, ela está tomando suco de uva integral, quem está tomando vinho sou eu. Um vinho Merlot, da coleção das Madames, La Grande Bellezza. Merlot, aqui tudo é mulher. Tudo é mulher. Madame Petriz. Muito bom. Pinto Bandeira, nacional, incrível. Leila, estamos chegando perto do fim da nossa conversa de hoje. A gente vai fazer muita coisa junto, hein? Leila, quando vale a pena uma insilenciável silenciar? Nossa, até me arrepiei agora. Quando me faz essas perguntas. Priscila, é engraçado, né? Eu acho que com a maturidade você vai aprendendo a silenciar mais, sabe? E eu acho que durante muito tempo eu falei quando eu não precisava falar. E hoje eu vejo que vale a pena silenciar, mas eu estou lembrando da minha mãe, porque minha mãe dizia o seguinte: eu estou no 50º andar de um edifício, vocês estão no 2º andar, não adianta falar com vocês. Então, acho que às vezes a gente quer falar para uma pessoa que não vai conseguir entender, mas você acha que você tem o poder da fala, que você vai... Mas não adianta, porque a pessoa não está vendo o que você está vendo.
né? Então, assim, tem hora que você tem que dar uma percepção. Ou você abaixa, que nem quando eu falo com meus netos, eu tenho que falar na linguagem deles. Eu tenho que me abaixar, ficar na altura deles e falar ali, né? E, às vezes, não tem essa condição. Então, às vezes, é melhor você silenciar do que você falar uma coisa que o outro não vai entender, ainda pode criar um desconforto. E não é o tempo, né? E cada um tem o seu tempo. Eu acho que isso é uma maturidade, é uma coisa que a gente tem que aprender, né? Porque tem hora que não é o tempo da pessoa, ela não vai entender o que você está falando, né? Os mais sábios, os mais velhos, geralmente são mais quietos mesmo, são mais né? quietos, né? Silenciam mais, né? E você medita muito, é o seu momento de silenciar também. Eu acho que é. Quando eu moro sozinha, né? O pessoal fala, nossa, você está sozinha? Eu estou sozinha por opção dos homens. Mas, enfim. Não, mas eu moro sozinha, então, assim, é gozada, né? Porque eu gosto de falar, eu falo, mas eu acho que, assim, que silenciar e saber meditar é muito importante, sabe? A gente saber silenciar de verdade, Sim. de verdade, sabe? Porque não é pensar, né? Minha neta outro dia falou assim para mim, ai, Vá, não para de pensar. Que bonitinha. Ela é tão curiosa, ela é tão inquieta, né? Que é tão bonitinho isso. E eu acho que chega uma hora que você silencia, né? Sabe o que é você... poder só, sabe, observar, admirar, contemplar. Acho que a palavra é essa, contemplar, né? Maravilhoso. Quem quiser ir para o Japão com você, aprender essas coisas todas incríveis sobre o futuro, como é que faz? Então, eu estou indo para o Japão agora no final do mês, né? E eu sempre faço, pelo menos uma vez por ano, eu faço uma viagem. Dessas viagens que você sai um pouco do padrão. Porque você viajar para você ir para um lugar para fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, não funciona. A gente tem que ter experiências diferentes, Sim. propostas diferentes e estar podendo conhecer coisas diferentes da gente, né? Como eu já levei muita gente para a Índia sem mala, só com a roupa do corpo, porque a minha ideia era essa, é você despir da sua cultura para vestir a cultura do outro. Então, agora eu estou indo para o Japão com um grupo de 10 pessoas, mas é do mesmo jeito. É você ir aberta para conhecer uma nova cultura. Aliás, quem está me seguindo no Instagram, está vendo eu postar muita coisa da cultura do Japão, que é muito interessante. O Japão é sensacional. Porque não adianta você ir lá para criticar, para comparar e julgar, porque não tem criticar, comparar e julgar. Não quer dizer que é melhor ou é pior. Não, você vai lá para observar, para experimentar, para vivenciar. E aquilo te abre um espaço, um repertório, um sentir, um perceber. É isso amplia aí. a sua cognição, amplia o seu sentir, né? Isso Olha é aí, muito... palestrantes que precisam de repertório, você que tem uma vida muito certinha, que paga a hipoteca da casa todo dia certo, no mês, precisando fazer uma loucura, vá com a Leila para o Japão aprender sobre o futuro. Então, é engraçado que eu falo com muito palestrante e eles não querem investir, né? Acontece que isso é como uma empresa. Se você não investe, você não vai chegar a lugar nenhum. Querem uma carreira no colo, né? Isso às vezes é frustrante. E é aquilo que você estava me contando, e que um dia o Xenia Chico te perguntou, falou assim, mas você precisa pagar o boleto no final do mês? É muito ruim quando o cara vai ser palestrante para ele ter que pagar o jantar de ontem. Né? Porque é um empreendimento, você vai estar criando uma carreira, não é mágico, né? Eu fiz um curso de palestrante, já estou dando 10, não existe isso. Não existe. Tem gente que vende assim, ó, vem aqui, construção. faz o curso e você vai vender 10 palestras a 6 mil por mês, ganha 60 mil. Quer dizer, não tem isso, sabe? Quantas palestras você vende por mês? Depende. Depende de Deus? Não sei, depende de um monte de coisa. De um monte de coisa. Porque assim, sabe, às vezes março é o melhor mês. Às vezes tem um março que não vai ser o melhor mês. Ruim. E daí acontece um fevereiro bom. Você fala, gente do céu, mas fevereiro está muito louco. Como é que acontece? Assim, nós estamos no mercado, nós somos autônomos, nós somos empreendedores. E tem que ter espírito de empreendedor, né? Tem. Porque isso não é ser funcionário público. Tem gente que quer ser palestrante e pensa que é funcionário. Você não está fazendo concurso público. E acha que tem pinga-pinga. Não tem pinga-pinga. Não tem. O cara faz um curso, ele acha que ele vai... Bom, agora tem um concurso público. Não tem. Você não tem garantia nenhuma. E continua trabalhando. E outra coisa que eu acho também, Pri, é que a pessoa tem que entender que, como é uma empresa, ela tem que se lidar como uma empresa. E não adianta você querer fazer tudo. Você quer vender, você quer limpar a casa. Não adianta, você precisa ver quais são a sua competência e qual não é a sua competência. E eu sempre digo que eu acho que é melhor outra pessoa te vender. Por quê? Porque nós somos muito passionais, Pri. E o dia que a gente está com a autoestima meio abalada, a gente faz mau negócio. Precifica errado. Eu já vi muito palestrante que me dá dó, principalmente palestrante novo, fala assim, eu dou tudo por um palco. Gente, dele dá tudo, entendeu? Então, não é assim, sabe assim, é importante de você lidar profissionalmente com essa sua carreira. E para nós mulheres mais ainda, porque como a gente foi impedida de falar por muito mais tempo do que os homens, culturalmente, a gente já encara a oportunidade do palco como um pagamento. É verdade. E até desvincular isso, entender que não tem que ter o pagamento dinheiro também, tem que ter o pagamento contrapartida
material, financeira também, demora, viu? Demora muito. Por isso que a gente precisa de você para dar o exemplo, por isso que a gente precisa de Empretec, a gente precisa de uma comunidade de insilenciáveis para se fortalecer, se unir, ser mais unida. Vamos ser mais sister, né? Vamos dar exemplo aqui para nossa turma. Eu acho, vamos criar as amigas. Vamos criar as bestes. Obrigada, Leila, foi sensacional. Pri, obrigada a você, foi uma delícia, você é boa muito viagem. boa nesse negócio, hein? Tô vendo que além de boa palestrante, você também é boa entrevistadora. Tô começando. Nossa, mas que gostosa a sua entrevista, muito boa, muito dinâmica, com perguntas muito certinhas, muito pontuais. E às vezes eu vejo que a gente vai num lugar, o cara estuda você tanto e viaja na maionese, né? E daí a pior coisa, Pri, só falando mal um pouco. Quando a pessoa conta, mas como é que você contou? Como é que você começou? Conta da sua carreira. Gente, não dá. Quantos podcasts você já gravou contando da sua carreira? Não me interessa mais ficar contando, eu nem conheço mais essa Leila. Minha memória é de futuro, minha memória é de passado, pelo amor de Deus. Pergunta do que eu quero fazer, do que eu vou fazer, não do que eu já fiz. Exatamente. Você topa ser prefaciadora da nossa coletânea? Vamos. Oba! Como é que peguei chama? ela ao vivo, Insilenciáveis. Ah, legal. Vou te mandar as informações depois. Tem que ser você. Legal, obrigada. Obrigada, minha linda. Valeu. Tudo de bom, boa Namastê. viagem. Gostou? Olha só, tenho certeza de que você teve muitos insights e aprendizados com essa conversa. Tem uma ideia de convidada para vir aqui ao Insilenciáveis? Deixa nos comentários, manda uma mensagem para mim, um direct no Instagram, me cutuca lá no LinkedIn, me acha e eu vou acatar a sua escolha e vou atrás da convidada dos sonhos para trazer aqui também para o nosso podcast, porque ele é feito com a sua participação. Um beijo e até a próxima!